Olá, leitoras e leitores! Meu nome é Jéssica, trouxe mais um vídeo para o canal Mania de Leitores. Roda a vinheta! E o livro de hoje vai ser sobre A Madonna e a Vênus, da Catarina Muniz. Dá pra ver pela capa do livro que é uma história de época. Esse livro é da editora Universo dos Livros. Se passa na Itália, em 1481. Eu achei muito bom esse livro. Ele é da Catarina Muniz. A Catarina Muniz, ela é alagoana, ela é brasileira, alagoana. Ela se formou em comunicação social pela Universidade Federal de Alagoas. Ela publicou seu primeiro livro em 2012, que foi O Segredo de Montenegro. Em 2015, ela publicou outro livro que se chama A Dama de Papel, que é um romance histórico, e esse, A Madonna e a Vênus, é o 10º livro dela publicado. Eu não conhecia a escritora. Esse livro aqui veio na caixa do Clube Scooby, de novembro, junto com a Fraternidade Jane Austen. Eu gostei muito dele. Eu pretendo agora procurar, ver e ler A Dama de Papel e outros livros dessa escritora, para ver se são tão bons quanto esse aqui. E eu lendo os livros dela, eu trago mais à frente pro canal a resenha. A personagem principal desse livro é a Francesca. Ela mora no interior da Itália, com o pai e os irmãos. E ela é a que faz tudo em casa. Ela costura, ela faz comida, ela limpa a casa, ela cuida do pai e dos irmãos. Mas por um determinado problema, um determinado acontecimento que eu não vou trazer aqui no vídeo para não estragar a resenha, para não dar spoiler, ela é expulsa de casa pelo pai. Um dos irmãos dela a ajuda, porque ela é expulsa, não tinha comida, não tinha dinheiro, não tinha nada. Ele consegue dinheiro, dá pra ela e fala pra ela procurar conseguir uma carona com mercadores para ir pra outra cidade. E assim ela vai. Ela vai pra outra cidade. Chegando nessa outra cidade, ela tá sem dinheiro, ela está com fome, ela não conhece ninguém, que é em Florença que ela chega. Então ela começa a rodar pela cidade assustada, porque ela era do interior, e Florença é uma cidade grande, comparada com a cidade da onde ela morava. E ela fica assustada, desesperada, doida para arranjar algum lugar, uma casa, para ela se sentir segura. Então ela começa a abordar as pessoas, tenta entrar em loja, para ver se consegue emprego, para conversar, até que ela entra numa taberna. E nessa taberna ela percebe que os clientes estão reclamando, falando que a comida é muito ruim. Então ela vai até o dono da taberna, se apresenta, fala que sabe cozinhar. E ele olha pra ela, não acredita muito, não confia, mas fala: se você sabe cozinhar, então vem aqui, vamos na cozinha e você prepara alguma coisa e depois a gente conversa. Então ela prepara um prato lá, os pratos. Os clientes gostam, elogiam, e aí o dono da taverna chega pra ela e fala: ok, então nós vamos ficar com você. Você vai trabalhar pra gente, pra mim e pra minha esposa aqui na taberna, e você vai poder dormir aqui, no salão, e vai ter direito a 2 refeições por dia. E assim ela ficou por um tempo, Só que 2 refeições por dia não era suficiente para ela, lógico, ela passava fome, ela estava se sentindo escravizada, mas ela não tinha o que fazer, porque ela não conhecia ninguém ali, ela não podia retornar para casa, e ela não ganhava salário também, então mesmo que ela pudesse retornar para casa, ela não tinha dinheiro para voltar para casa. E ela foi ficando, foi trabalhando, até que um dia ela teve que servir as mesas. E um pintor com o nome Vincenzo viu e percebeu nela um potencial para ela ser pintada, para ela ser inspiração, para posar para ele. E ele convida ela. Então, depois de uns dias, ela percebendo, que tava com fome, não conseguia,
mas estava emagrecendo, então ela foi até a porta dele e foi conversar com esse Vicenzo. Aí ele falou que daria umas moedas para ela, dinheiro para ela poder posar para ele. E de primeira ela não aceitou, porque ela perguntou como seria, né, como ela teria que posar, e aí ele falou que do jeito que a intenção dele era ver as formas femininas e pintar a forma feminina. Então seria sem roupa. E aí ela não aceitou, né? Ela criada em fazenda, né? Pura e tal. Falou com ele que ela não era desse tipo de mulheres e voltou pra taberna. Então ela continuou trabalhando na taberna até que um dia ela foi expulsa da taberna. E aí ela ficou pelas ruas de Florença sem ter pra onde ir, sem conseguir emprego, sem ter o que comer. E um determinado dia ela passou em frente à casa do Vicenzo. Então ela não sabia mais o que fazer, ela acabou batendo na porta e pedindo ajuda para ele. Ele ajudou, deixou ela entrar, ela ficou dormindo na casa dele, se alimentando. E em determinado momento, no primeiro dia quando ela pediu ajuda, ela falou que aceitava ser pintada por ele, desde que ela pudesse ficar na casa dele, se alimentar até ficar melhor. Então ele, mesmo se ela não tivesse ido, falado isso pelo contexto, pelo jeito que ele era, o Vicenzo iria colocá-la pra dentro pra ajudá-la, né? Então ela melhorou, se alimentou, começou a ajudar ele e depois aceitou ser pintada, né? Porque ela tinha falado que aceitaria qualquer coisa. E nesse meio tempo, né, ela acabou se afeiçoando por ele se afeiçoando por ela e se apaixonando. Só que o Vicenzo não queria compromisso, ele era mulherengo, ele se envolveu com várias mulheres, ele estava envolvido com uma outra mulher e acabou terminando. Então ele não queria complicação na cabeça dele. Mas eles começaram a ter um relacionamento, mas na cabeça dele nada de sério. Até que ele foi chamado para pintar a duquesa Alessia. E aí foi convidado a ir até a casa dela para poder fazer uma pintura numa parede. Então ele fez a pintura na parede, só que isso demandou muito tempo, né? Então ele ficou lá e a Francesca ficou na casa dele. Ele deixou um dinheiro lá para ela poder comprar as coisas que fossem necessário, enfim. E ele no final ficou lá muito tempo e de novo a Francesca achou que ele tinha sumido, ficou sem notícia dele porque, né, não tinha telefone naquela época, mas tinha carta, mas as cartas dele não chegavam pra ela, não vou falar o porquê. E acabou que ela foi expulsa também da casa dele, não por ele. E ela resolveu então ir para essa outra cidade que ele estava, que agora eu não me lembro, não me recordo o nome, que era onde residia a duquesa Alessia, para encontrar com ele. E ela chegando lá, ela ficou procurando, né, de novo sem dinheiro, sem lugar para dormir, ficou procurando, perguntando para as pessoas onde era a casa da duquesa Alessia, e as pessoas não sabiam responder. Até que um homem apontou para ela uma carruagem e falou: ali é a carruagem da duquesa. E ela abordou a duquesa. E nisso a duquesa falou que ele não estava amarrado. E não vou afirmar assim o que ela alegou para ela. Então, nesse tempo do livro, ela ficou mal, né? Achou que tinha sido abandonada, porque assim, a história de vida dela é que ela foi expulsa de casa pelo pai. Então a família, né, não a quis. Na época ela estava noiva de um vizinho, né, da redondeza ali, da fazenda dela, do pai dela. E ele também não a acolheu. Ele não... E faltava 2 meses pro casamento só. Ele não pegou ela pra adiantar o casamento, pra cuidar, sabe, pra ajudar. Então ela foi rejeitada pelo pai, né, teoricamente pela família, pelos irmãos. Mas o pai mandou, os irmãos não tinham o que fazer, pelo noivo. Então ela foi pra outra cidade, foi expulsa da taverna onde ela trabalhava. E depois conheceu esse Vicenzo, e esse Vicenzo também, né, por algum motivo, sumiu da vida dela. Então ela ficou muito triste, muito sem saber o que fazer. E ela ficou desesperada, mas no final, assim, deu certo, né, a vida dela, ela se acertou, não vou entrar muito em detalhes para não dar muito spoiler.
né? Esse livro é romance. Eu gostei muito dele, a leitura é muito rápida, é fluida. Eu fiquei presa na história já no segundo capítulo. Eu já fiquei presa, já me simpatizei com a personagem. Ela foi muito vitimizada, ela sofreu muito. Ela é uma personagem carismática, ela é guerreira, ela é forte, apesar dela não saber disso, né, no começo. Ela era ingênua, então assim, ela me cativou muito. Eu já fiquei presa nesse livro desde o segundo capítulo e com pena da personagem, né, por mim eu chamava ela pra ela vir aqui pra minha casa, morar aqui comigo, coitada. Mas, assim, e o contexto desse livro, né, em 1481, onde as mulheres deveriam obedecer aos pais e quando casassem aos maridos, né? Então, assim, e ela teve que ter a coragem de meter a cara e sair de casa, porque foi obrigada a isso, né? E ir para outra cidade, procurar emprego, se manter, se virar. Então, assim, é muito bom. Esse livro fala, né, sobre amor, sobre perdão, sobre suborno, sobre arrependimento. Enfim, ele traz muita coisa nesse livro, então eu recomendo muito a leitura, eu gostei muito. Ele é muito rápido de ler, é muito fácil, é muito gostoso. Então, quem quiser, quem tiver gostado dessa resenha, se interessar pelo livro, leia, eu recomendo. E é isso, mais uma resenha pro canal Mania de Leitores. Não se esqueçam de curtir, se inscrever, compartilhar, apertar o sininho para receber notificação do canal. E é isso, gente. Tchau!